Olá, tudo bom? Graças a Deus. Como que você está? Como que você passou esses dias? Tudo tranquilo, tudo na paz? Eu espero que sim. Eu espero que você esteja tremendamente abençoado. Eu espero que você esteja na paz de Deus, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Passamos por mais uma festa do nosso ano. E uma festa que eu acho interessante, uma festa que termina em morte. Uma festa que termina numa quarta-feira de cinzas. O que nos dá a impressão de que tudo se queimou e que sobrou apenas cinzas. Daqueles que aproveitaram, daqueles que se esbaldaram, daqueles que se jogaram na folia. E acaba uma festa num dia que é chamado Quarta-feira de Cinzas, aonde culturalmente as pessoas vão a um culto e lhes é colocado na testa uma cruz com cinzas. Se pegam as cinzas e se faz o sinal da cruz na testa, em sinal de um perdão, talvez, um arrependimento por coisas que se fez nesses dias. Mas é interessante que ali naquela hora, talvez a pessoa até tenha um sentimento genuíno de arrependimento por alguma coisa, talvez porque tenha exagerado no passar dos dias, na comemoração, tenha exagerado na diversão. E mal ela sai desse culto, aonde por cultura, por tradição, se coloca esse sinal na testa com cinza e a partir daí ela já começa a programar o Natal do próximo ano, já começa a programar a próxima festa, já começa a programar os próximos excessos. Nós vemos na Bíblia uma festa que foi dada também da mesma forma, um banquete. Foi dado um banquete para várias pessoas e o rei chamou essas pessoas e distribuiu vinhos, comidas, muita música, muita festa. E a festa foi indo de uma tal forma que num determinado momento, talvez o rei já tenha bebido bastante, as pessoas que estavam com ele na festa já tinham bebido bastante, e aí o rei manda buscar dos tesouros do rei os cálices, os copos de ouro, de bronze, de prata, que foram retirados do templo de Deus, quando esse rei tinha conquistado a terra de Israel e profanado o templo de Deus e trazido as coisas que estavam nesse templo para os seus tesouros. Então, tudo aquilo que foi consagrado a Deus, o rei manda trazer para que ele e seus convidados pudessem usar para se embebedarem mais, para darem glórias a outros deuses, para prestarem cultos a deuses estranhos. E é interessante que no momento em que esse rei está bebendo nesses copos sagrados e se esbaldando na sua festa, aparece uma mão e essa mão escreve na parede algumas palavras. Mene, mene, tekel, parsim.
E essas palavras querem dizer: foste pesado e foste achado em falta, e o teu reino será retirado de você. Sabe, cada ano que passa, nós começamos a ver que, durante essa festa de carnaval, as pessoas estão cada vez mais blasfemando, falando mal, fazendo piadas de Jesus, de Deus, dos cristãos. E cada ano que passa também nós vemos que coisas vão acontecendo nessas festas. Incêndios nas escolas de samba, acidentes com carros alegóricos, com trio elétricos. Fora o que acontece depois que as pessoas saem das festas, que por conta da bebedeira, por conta das drogas, por conta dos excessos, os acidentes nas estradas, os acidentes nas ruas das cidades, matando muita gente inocente às vezes. E nós vemos que as pessoas parecem que elas não enxergam essas coisas. Essa festa que eu mencionei do rei, o rei da Babilônia, ela se encontra no livro de Daniel, no capítulo 5. Se você ler o capítulo 5 de Daniel, você vai ver essa festa que o rei deu, usando o que era sagrado e profanando as coisas de Deus. E hoje em dia nós estamos vendo as mesmas coisas. Hoje em dia nós estamos vendo pessoas que estão pegando o que é sagrado e estão profanando. Profanando com suas piadas, profanando com suas letras de música, profanando com os seus temas de escola de samba, profanando de alguma forma, zombando de Deus, zombando dos cristãos, zombando daqueles que acreditam na obra de Deus. E a gente vê na palavra de Deus, quando Deus fala que de Deus não se zomba, que as consequências por zombar de Deus, elas vêm. As consequências por cairmos nas tentações, elas vêm. As consequências por brincarmos com as coisas de Deus, seja lá como for, se nós acreditamos ou não acreditamos, elas vêm. Hoje nós vimos diversas pessoas se irritando, falando mal de gente que profana, que brinca, que faz piadas, que zomba das coisas de Deus. Mas eu queria deixar uma coisa clara aqui. Deus não precisa de advogado. Deus não precisa de juiz. Deus é justiça. Deus é amor, sim. Deus é amor, sim, mas ele também é justiça. E ele mesmo providencia a sua justiça para toda essa zombaria, para toda essa piada, para tudo isso que estão fazendo com o nome de Deus. A palavra de Deus ela é bem clara, a palavra de Deus diz que nós não devemos usar o nome de Deus em vão. E as pessoas parecem que estão se esquecendo disso, e Deus está dando provas concretas de que dele não se zomba, de que não adianta fazer
piadas, fazer. Sabe, eu não estou dizendo que você tem que ser radical ou que você tem que ser um fanático, não, mas você precisa pelo menos respeitar. Respeitar a crença dos outros, respeitar a Deus. Porque nós já vimos muitas coisas acontecerem quando as pessoas brincam e zombam com o nome de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, ela diz o seguinte: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Essa passagem, ela trata especificamente da ceia do Senhor. Quando Jesus faz a sua última ceia, e ele fala que nós deveríamos fazer essa ceia em memória dele, continuar fazendo constantemente essa ceia. Então o apóstolo Paulo, quando escreve para os crentes de Corinto, ele diz o seguinte: examine-se a si mesmo. Sabe, nós temos que ter esse discernimento de olhar para nós mesmos e vermos se nós estamos blasfemando, se nós estamos falando mal, se nós estamos usando o nome de Deus em vão, porque isso é muito sério. Isso é muito sério quando nós dizemos e contrariamos e fazemos piada com aquilo que está na palavra de Deus. Quando nós falamos coisas que não estão escritas na palavra de Deus, dizendo que estão. Quando nós procuramos determinar acontecimentos que a palavra de Deus não nos diz que vai acontecer e nem quando vão acontecer. Deus não se deixa escarnecer. Todo ano nós estamos vendo isso. Os escarnecimentos se tornam maiores e a justiça de Deus se torna maior também. Cada ano que passa, nós vemos mais pessoas morrendo. Cada ano que passa, nós vemos mais vidas sendo levadas. Cada ano que passa, nós vemos as pessoas brincando mais, fazendo mais piadas, e a mão de Deus pesando cada vez mais. E parece que nós não conseguimos acordar para isso. E eu não estou falando só de pessoas que não creem. Eu estou falando também de pessoas crentes, que acham que podem ir para as festas, que acham que podem fazer as coisas durante o carnaval e que isso não vai pesar contra elas. A palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz que nós não devemos assentar nas rodas dos escarnecedores, que nós não devemos nos colocar debaixo do mesmo jugo daqueles que nos criticam, daqueles que se colocam contra nós. Sabe, nós não devemos desejar mal aos outros, mas nós também não podemos nos colocar de uma forma que nós seremos atacados e atingidos por essas pessoas. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com as tentações que chegam até nós, principalmente nessa época do ano, por todos os meios possíveis. É pela televisão, é pelas redes sociais, é pelos aplicativos de mensagem, por todos os lugares. É por aquelas pessoas do nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, nós lemos o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel.
Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Sabe, muitas vezes nós nos colocamos numa posição de permitir que a tentação nos afronte, nos confronte. Muitas vezes nós achamos que somos mais fortes do que realmente somos. Ah, não, isso aí eu domino, isso aí eu encaro de frente. Isso aí não vai me dominar. E quando você está frente a frente com a tentação, muitas vezes você acaba caindo. Muitas vezes você não é tão forte quanto você pensa que é. Muitas vezes você precisa entender que o diabo não está brincando. Ele é real. E ele lança sobre você armadilhas para te pegar. Não pense você que é fácil. Não pense você que é tranquilo você não cair nas armadilhas de Satanás. Nós temos que pedir ao Espírito Santo que esteja o tempo todo conosco, nos vigiando, nos orientando, nos mostrando aonde a gente pode ir, aonde a gente não pode ir. Porque é complicado fugir das tentações. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 12 a 14, nós lemos assim: Feliz é o homem que preserva na provação, que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Não se engane, meu irmão, não se engane, minha irmã. A tentação vem de dentro do seu coração, do meu coração. A tentação vem da nossa mente, da nossa alma, das vontades reprimidas que nós temos, daquilo que nós não confessamos, daquilo que nós não colocamos para fora, daquilo que nós não conversamos. A tentação vem daí. Uma coisa, um pecado, ele nunca acontece de uma vez, ele sempre nasce, brota, cresce, até chegar a ser consumado se você deixar. A palavra de Deus, ela nos diz, lá em Gênesis, Deus já falava com Caim. O pecado está aí na sua porta e cabe a você dominá-lo. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ser bem sinceros. Se você deseja ser salvo, se você deseja ter uma vida eterna com Deus, você precisa pesar essas coisas. Você precisa olhar para dentro de você e ver aonde está o pecado. Você precisa olhar para você e ver aonde está a tentação, porque ela está dentro de você, ela não está fora. A tentação vem das vontades que você tem que não foram satisfeitas. E que vira e mexe o diabo põe a mão, põe alguma coisa para você ver, para você ouvir. Uma oportunidade. E você tem que lutar novamente para fugir da tentação, porque senão você acaba caindo. No livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 13, nós lemos assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar. E ele lhes deu uma oração modelo que nós chamamos de oração do Pai Nosso. E o final dela é assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E qual é o mal? Qual é o mal que nós pedimos para Deus nos livrar aqui? Será que esse mal é a tentativa de nos colocar diante de situações em que nós precisamos decidir se nós vamos ficar ali rindo daquela piada ou vamos sair dali e deixar as pessoas para lá? Ou nós vamos ficar ali olhando aquelas mulheres seminuas ou até nuas? Ou nós vamos olhar para outro lado, sair dali e não compactuar com aquela situação, seja na televisão, seja nas redes sociais, no nosso celular, ou aonde for, no computador, ou qualquer lugar? Qual será esse mal? Quais serão essas armadilhas? Será que nós vamos para a roda dos amigos, aonde se diz, não tem nada a ver não, vem cá, olha, isso aqui é um palheirinho, dá uma pitada, olha, não tem nada a ver você tomar, é só um golinho, toma um pouquinho com a gente. E é interessante que nessa época do ano, quando você chega em alguma roda de amigos e as pessoas sabem que você é cristão, sempre aparece alguma coisa afrontando o nome de Deus, fazendo piadas com o nome de Deus, a ponto de fazer com que você ria daquilo que está sendo dito. E nós podemos ver as consequências dessas coisas na própria festa do carnaval. Não demora muito, é interessante, né? É interessante como não demora muito. E as pessoas dizem, não, isso aí foi só uma coincidência. Talvez algumas pessoas chamem de Jesuscidência. Eu prefiro chamar de a mão de Deus, pesando sobre aqueles que brincam demais e excedem o limite de qualquer tipo de brincadeira com o nome de Deus. Que essa palavra venha trazer ao nosso coração uma advertência. Nós não podemos ter amizade com o mundo e com Deus. Nós não podemos andar em dois mundos. A luz não tem comunhão com as trevas. As coisas de Deus não têm comunhão com as coisas do mundo. O pecado não tem comunhão com a graça de Deus. Entenda isso. Antes que seja tarde para você, como foi tarde para várias pessoas durante esses 4 dias que se passaram. Medite nisso, pense nisso. Pare de brincar com as coisas de Deus. Pare de brincar com as coisas dos céus. Se você tem alguma coisa, conserte-se a si mesmo. Peça perdão, arrependa-se. Se coloque novamente diante de Deus. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se escarnece. Deus não compactua com coisas jocosas contra o seu nome. Entenda isso. Reflita sobre isso. E que esse dia, quarta-feira de cinzas, sirva para que a gente realmente entenda a necessidade de se arrepender e se colocar nos caminhos do Senhor de uma vez por todas. Porque nem Deus
e nem o nosso inimigo estão brincando nas suas missões que eles têm contra nós, ou a favor de nós, no caso de Deus. Eles não brincam. O diabo não brinca em querer te matar, te roubar e te destruir. E Deus também não brinca em querer te perdoar, te salvar e te abençoar. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa, sua família, sua empresa, seu trabalho, aonde quer que você esteja, aonde quer que você ande. Que você seja uma bênção, que você faça diferença. Amém? Envie essa palavra para as pessoas que você achar que deve, nas suas redes sociais, para os seus contatos. Propague essa palavra, em nome de Jesus. E se conserte com Deus. Esteja diante de Deus verdadeiramente, para que tudo vá bem para você, para que você seja cada vez mais bênçãos na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.